Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Olá, trabalhas na casa ainda? Olha, eu acho que sim, porque o crachá passou, né? Passou? O crachá passou, o e-mail abriu, sabe? Todos aqueles abriu. indicadores. Teve que trocar de senha, aquela coisa que você passa Não, muito tempo nem sem precisou abrir, trocar não? de senha, nada. E além disso, teve outra coisa importante aqui. Você sabe que pra gente entrar, pra abrir a porta, é digital, né? Você coloca o dedo ali. Aí eu tava meio apreensivo, coloquei o dedo e abriu a porta. Abriu a porta? Ah, Então, que bom. tá valendo. Então, bem-vindo de volta, Carlos Alberto. Oi, Cássia. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, eu viajei, passei férias, voltei e tá lá o Lira brigando com o Lula. Passou quase um período sabático e continua o Lula brigando com o Não, Lira. com o período sabático. 4 semanas é sabático? A gente ficou com saudade, é que pareceu a gente muito pareceu mais. né? Pô, 4 É semanas. tanta falta que você nos faz. Mas sim, Sardenberg, Falsa, a coisa... né? Não é falsa, não. Ela lembrava de você com muita constância. Não é? Aqui. É verdade. O Leandro ficou até chateado. Bom, Mas, voltando à vaca fria, continuam brigando, a coisa piorou, inclusive, na sua ausência, porque o Lira levou para o ON aquilo que ele falava em off a respeito do ministro Alexandre Padilha, o chamou de incompetente na semana passada e disse em alto e bom som que ele era seu desafeto pessoal. Desde então, as coisas pioraram com a demissão de um primo do Arthur Lira da Superintendência Regional do INCRA, lá em Alagoas. O Padilha jura que não tem nada a ver com isso, que não passou por ele, que ele ficou sabendo pelos jornais. Mas o fato é que foi debitado na conta da articulação política, porque mesmo sendo uma decisão do Ministério de Reforma Agrária, deveria passar pelo Planalto, uma vez que diz respeito a um parente do presidente da Câmara. E o resultado, Sardenberg, deverá ser aí uma série de medidas em retaliação ao governo. Ele pensa em desengavetar uma série de pedidos de CPIs, instalar 5 simultaneamente, o que vai obrigar o governo a ficar sambando ali para nomear gente e fiscalizar o que se apura em cada uma delas. E também está querendo lançar mão de várias medidas de contenção ao judiciário. Isso não tem exatamente a ver só com a briga com o governo, é uma pauta sobre a qual ele vinha sendo cobrado pelos deputados, desde que houve uma série de ações contra deputados, como o Alexandre Ramagem, o Carlos Jordi, mais recentemente até a história do Chiquinho Brazão. Então, ele deve lançar essas medidas de blindagem a deputados, medidas que contêm as prerrogativas do judiciário e pensando em instalar essas 5 CPIs para dar um recado para o governo. Enquanto isso, o que acontece é que a pauta econômica vai ficando ali prejudicada. Ontem teve uma audiência pública na Câmara entre prefeitos da Frente Nacional dos Prefeitos e deputados, em que aquela medida que reonera a previdência dos municípios foi, enfim, detonada por todos, numa evidência de que esse projeto do governo não deve ir adiante. A mesma coisa aquele do Perse, que também é anterior às suas férias, essa polêmica, e segue porque a Câmara continua querendo prorrogar o benefício ao setor de eventos e o governo está vendo que vai ser difícil terminar com ele agora. Então, aquela receita toda de que o Haddad precisa para cumprir a meta fiscal da qual ele começa a desistir paulatinamente, essa receita está difícil de garantir nesse clima de beligerância que está na Câmara. Agora, Vera, pegando assim por um outro lado, tem essa, enfim, a briga do Arthur Lira e tal, já tem um conflito grande, envolve coisas grandes, né? Que é basicamente o dinheiro das emendas, né? Que já chegou que é 0,5% do PIB, né? De dinheiro das emendas e tal. Agora, no caso específico, né? A história é porque o Lira ficou chateado que demitiram o primo dele da presidência do INCRA de Alagoas, né? Quer dizer, pô, caramba, já começa assim, quer dizer, então o Arthur Lira tem o direito de indicar um primo para o INCRA de Alagoas. O MST não gostou,
fez pressão, aí demitiram o primo do Arthur Lira. O Arthur Lira, enraivecido porque o primo foi demitido, quer dizer, pô, caramba, quer dizer, não é que nós estamos vendo aí de gestão pública? Não se trata disso. Não se trata de gestão pública, de cuidado com o dinheiro público, de saber o que esse primo fez, que, né, gerou a demissão. Ninguém nem questiona nada disso. É puro nepotismo, puro fisiologismo mesmo na veia. E se fosse só o primo, tava bom, né, Sardenberg? Mas o que ele tem de nomeado no governo é primo, é tio, é a Caixa inteira, né? Toda a direção da Caixa. Ali na Codevasf é um monte de gente. Então, não é só o primo, mas é que isso foi visto como algo simbólico para afrontá-lo. É isso que me explicam os aliados dele. Olha, não é pelo primo, é que isso vem depois do que ele falou do Padilha, é óbvio que é uma medida para afrontá-lo. O que todo mundo está antevendo é que vai se tornando muito difícil que ele e o governo estejam no mesmo barco na disputa pela sua própria sucessão, né? E que aí, se o governo resolver fomentar um candidato contra o candidato dele, aí a coisa tende a degringolar e virar uma guerra mesmo. Então, é um momento ali que antecede a guerra, todo mundo ainda tentando contemporizar, mas o governo vivendo maus bocados, porque além de toda essa situação na Câmara, amanhã tem sessão do Congresso para votar os vetos do Lula. E o Rodrigo Pacheco, que esse supostamente é aliado, né? Fã ou hater, ele supostamente está nos fãs, ele incluiu já nessa leva o veto da saidinha, que não precisava, porque não está trancando a pauta. Então isso aí também parece ser um recado de que eles querem derrubar esse veto para mostrar para o governo que essa medida teve um amplo apoio do Congresso e que ele não deveria ter vetado, mesmo que o veto tenha sido muito localizado ali num item só. Mas já deve cair por terra amanhã mesmo. Então, também isso é um recado para o governo. Não é boa a situação do governo no Congresso. Agora, é certo que o governo Lula, o Executivo, precisa da aprovação de medidas importantes no Congresso Nacional e tem a sua própria pauta, etc. Então, tem que fazer, claro, as tais coalizões, acertos, combinações, etc. Mas também não pode ceder assim a essas arbitrariedades, esses excessos do Arthur Lira, né? Não pode, mas se colocou numa situação muito complicada, Sardenberg. Vamos imaginar, de tudo que foi votado ano passado, o que teria saído sem ele? Nenhuma única medida. Nem reforma tributária, nem arcabouço fiscal, nem a volta do CARF, nem a coisa ali da lei de... aquela enfim, das SAs que foi mexida. Nada teria saído se ele não tivesse articulado. Pelo fato ali de que o governo não tem uma maioria. Não tem maioria nem com os partidos que ele colocou para dentro depois já do governo instalado. Então é uma situação ali da mão para a boca de que o governo Lula vive no Congresso. E ele foi ali de uma importância capital para isso. Há um custo altíssimo, é verdade, muito alto, e que o governo talvez não devesse bancar, mas aí é uma escolha de Sofia bem complexa, porque qual ia ser a lei fiscal em vigor? Não ia ter reforma tributária, não ia ter nada. Teria passado um ano e o Haddad talvez nem tivesse segurado no cargo, porque como que estariam as contas públicas, como que estaria a confiança no governo. Então o Lira, quando você senta para conversar com ele, ele põe tudo isso num caderninho ali, que ele entregou as coisas que ele tinha para entregar. Então é uma relação bastante complicada, mas sem ele o governo estaria pior hoje, eu acho, em termos de avaliação, em termos de entregas. Certo. Bom, agora, se for uma estratégia do governo procurar um outro candidato, ele está jogando na estratégia da medida que se aproxima o final do mandato do Arthur Lira, o poder dele vai diminuindo. Mas é uma estratégia arriscada, né? Porque ele tem um grupo grande em torno de si. Se o governo resolver bater chapa com ele e sofrer uma derrota como sofreu a Dilma com o Quinalha ali contra o Eduardo Cunha, ou como o próprio Lula sofreu lá atrás quando o Severino Cavalcante foi eleito, aí a volta da roda... Epa! Alô, Vera?
Aí é que o bicho pega. Não, Vera, como é que é? A gente picotou quando você estava falando que aí a volta... A volta da Borduna é pior ainda. E olha, parece que tem gente nos ouvindo. A volta... Alô, Vera? Bom, cortou a ligação. Ó, Vera, depois, agora eu fiquei curioso. Como é que é isso? Ela tá lendo aqui. Nós vamos tentar daqui... Oi, Vera? Voltei? Voltou sim, mas você leu uma coisa que a gente não ouviu. Você falou, tem gente nos ouvindo, aí cortou de novo. Tem gente nos ouvindo porque uma das pessoas que a gente mencionou aqui era quem estava ligando. Então. E falou o quê? E eu tô me ouvindo em retorno agora, mas tá tudo bagunçado. Não deu tempo de falar, eu falei, tô na rádio, já ligo. Então, no Viva Voz 2 deve ter novidade. Boa, mais um motivo para ouvir Viva Voz 2 com a Vera Magalhães, logo mais no ponto final, junto com a Carol Moran. Beijo, Vera. Obrigado, Vera. Desculpe aí a confusão na comunicação. Bom, gente. Até mais. Beijo, tchau. Até mais. Até mais.